Bom dia a todos. Vamos dar início ao nosso culto. E para começarmos, vamos fazer a leitura bíblica no livro de 1 Crônicas, capítulo 16, verso 34. Rendam graças ao Senhor, pois Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Vamos louvar e exaltar o nome do Senhor com o cântico Tu és bom. Adoraremos e louvaremos o nosso Deus pela sua bondade. Do Senhor é maravilhosa. A vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. As misericórdias do nosso Deus são inesgotáveis e o seu amor, ele dura para sempre.
e a sua graça é o nosso que recebemos, o favor imerecido do nosso Senhor. Que possamos declarar que amor é esse, graça incalculável. Nosso Deus não tem interesse, Ele não quer nada em troca de nós. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Queremos conhecer mais de Ti, Deus. Queremos nos aproximar mais do nosso Deus. Queremos ouvir aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus. A paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Não desconheço um outro amor assim. Sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é incalculável, não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos seus braços existe um espaço para mim. Para mim. Tu me dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor. Que amor é esse? Graça incalculável, não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim.
Bíblia nos diz em 1 João capítulo 5, verso 14, essa é a confiança que temos para com o nosso Deus, ao nos aproximarmos do nosso Deus. Que se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Eu quero nessa manhã convidar você a se aproximar um pouco mais de Deus através da oração. A experiência da oração é algo extraordinário para aquele que ora, para aquele que se coloca diante do Senhor. E aquele que o faz dessa forma precisa fazê-lo com confiança. E eu sei que muitas vezes nos falta a confiança, nos falta a fé para orar. No entanto, esse versículo nos motiva a buscar uma confiança incomparável no nosso Deus. E eu quero convidar você a fazer o mesmo nessa oportunidade, que a sua fé possa aproximá-lo de Deus através da sua oração, de forma que tudo aquilo que pedimos a Deus, de acordo com a vontade dEle, Ele há de nos conceder. Qual é o desejo do seu coração? Qual é a angústia da sua alma? Qual é a coisa que você gostaria de hoje colocar diante do Senhor? Eu digo a você, faça isso através da oração. E o poder de Deus, através da oração, há de realizar a sua petição. Vamos orar nesse momento em nome de Jesus. Querido Deus, nosso Pai, aqui estamos, ó Deus, não por nós mesmos, mas pela Tua vontade. E mais do que isso, ó Deus, é a Tua força que nos traz nesse momento, nesta oração. Pois, ó Deus, se fosse por nós mesmos, certamente não teríamos fé suficiente. Mas ao olhar para o Senhor, eu quero renovar em meu coração a confiança e desejo orar, ó Deus, nesse momento, em nome de Jesus, colocando, ó Deus, a minha oração diante do Senhor. E eu sei que os meus amados irmãos estão fazendo isso também neste exato momento. Ao renovar a sua força e a sua confiança em Ti, nós desejamos, ó Pai, que o Senhor atenda a nossa oração. Pois sabe, Deus, que o nosso coração é derramado diante do Teu altar nesta manhã, pois desejamos agradá-lo acima de todas as coisas. O Senhor é quem é aquele que é importante para nós nesse momento. E por isso, ó Deus, nos derramamos aos Teus pés, trazendo a nossa oração, primeiro para Te louvar, mas também para Te clamar, pois necessitamos de Ti. Por isso, ó Deus, venha sondar os nossos corações, venha sondar os nossos pensamentos, e seja esta a nossa oração agora, nesse instante, ó Pai. Eu também oro, ó Pai, em nome de Jesus, por cada família, por cada pessoa, Senhor, e a sua família, em nome de Jesus, os seus cônjuges, os seus filhos, os seus parentes mais próximos. Eu oro colocando a vida de cada um em Tuas mãos. Cuida de cada um, ó Pai, em nome de Jesus. Tu sabe qual é a necessidade que cada um tem neste exato momento. Eu também clamo a Ti, ó Deus, pelo fim desta pandemia. Deus amado, quanto tempo, ó Pai, nós já tivemos nesta situação. E eu peço ao Senhor que coloque um ponto final, ó Pai, nessa questão em nome de Jesus. Tantos já sofreram, tantos já perderam a vida, Senhor, tantos estão aí padecendo alguma necessidade, e eu clamo ao Senhor para mudar a história, Senhor, mudar a nossa história em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor que resolva, ó Pai, esse problema para nós, pois o mundo inteiro está em Tuas mãos. E eu clamo a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, seja com a nossa igreja, que o Senhor possa trazer um grande avivamento entre nós, ó Pai. Um grande despertamento, ó Deus, venha ocorrer no coração de cada um de nós, ó Pai, em nome de Jesus. Que possamos experimentar o mover do Teu Espírito Santo, ó Pai, em nossas vidas, por onde quer que vamos. E o resultado disso, ó Pai, seja uma igreja forte, uma igreja determinada, uma igreja que proclama a Tua verdade, a Tua palavra, Senhor, uma igreja que leva a salvação ao aflito, aquele que está se perdendo, ó Pai, em nome de Jesus. Faça, Senhor, de nós, então, uma nova história. Possamos experimentar, ó Deus, o Teu poder de uma forma extraordinária e vejamos o fluir do Teu Espírito entre nós de uma forma incomparável.
Desde já, ó Deus, eu te agradeço pelo privilégio de fazer parte da tua grande família chamada igreja. Eu me entrego, portanto, em tuas mãos, pedindo que o Senhor use não somente a minha vida, mas use a vida de tantos outros servos e servas do Senhor, que têm se colocado no teu altar, à tua disposição para fazer a tua vontade. Por isso, ó Deus, eu oro engrandecendo a ti, louvando e agradecendo ao Senhor, em nome de Jesus, agora e sempre. Aleluia e amém. Vamos continuar louvando ao nosso Deus com o hino do cantor cristão, número 22, Sublime Amor. Qual ave que buscando os céus, o mundo deixe seus troféus. Minha alma veio a ti, Senhor, pra conhecer teu terno amor. Divino amor, sublime amor, dos grandes temas o maior. Minha alma quer fluir, gozar de Cristo tão sublime amor. Amor sublime, amor real, amor eterno sem igual. Sob uma cruz por mim morrer e me salvar por seu poder. Divino amor, sublime amor, dos grandes temas o maior. Minha alma quer fluir, gozar de Cristo tão sublime amor. Teu nome, ó Deus, publicarei, a tua graça, a tua lei, o teu poder e o teu amor. Minha alma adora a ti, Senhor. Divino amor, sublime amor, dos grandes temas o maior. Minha alma quer fluir, gozar de Cristo tão sublime amor. Som. Muito bom dia para você que está na sua casa. Que a graça de Deus ela possa ser derramada nesse momento para você e para sua família. Porque na situação em que estamos vivendo ainda, carecemos ainda mais da graça de Deus. Porque só através dela nós vamos conseguir alcançar a vitória que tanto desejamos. E eu queria começar essa mensagem fazendo uma pergunta. O que a vida tem feito de você? O que a vida tem feito com você? Porque em meio aos problemas que vamos passando, nós temos o costume de olhar para a nossa situação, enxergar tudo aquilo de ruim que tem acontecido e colocamos isso como um obstáculo para as nossas vidas. E quando encontramos com pessoas que têm passado por situações piores do que as nossas, nós então paramos e pensamos o quão em vão nós temos reclamado, porque tem muita gente que tem passado por problemas muito maiores e ainda assim continuam seguindo o seu caminho. No filme Rock 5, tem um trecho em que o personagem principal tem um diálogo com seu filho e ele fala a seguinte frase, ele começa falando assim: ninguém vai bater mais forte do que a vida, não importa como você bate, e sim o quanto você aguenta apanhar e continua lutando. O que importa é o quanto você pode suportar e aguenta seguir em frente, porque é assim que se vence.
Então, aquele homem queria ensinar para o filho dele que a vida não se resume apenas em você dar os seus golpes, mas é o quanto você aguenta receber os golpes que a vida te dá, e ainda assim você continua lutando, ainda assim você continua tentando até chegar à vitória. E a vida cristã, ela é mais ou menos assim. Não importa somente tudo aquilo que você faça, mas também tudo aquilo que você consegue suportar da vida. Pessoas têm suportado dificuldades. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que ele estava querendo dizer? Vocês, enquanto estiverem vivendo nesse lugar, nessa terra, vocês vão sofrer golpes que a vida vai te dar, porque o mundo vai perseguir todos vocês. Mas o que vocês precisam fazer é suportar e fazer como eu venci, fazer como eu fiz, que é vencer o mundo. E por causa da graça de Cristo, por causa da graça de Deus, que é derramado sobre nós, e principalmente nos momentos de aflições, é por causa dessa graça que nós conseguimos alcançar a vitória. E quando eu falo que a vida cristã ela é complicada de se viver, é porque tem a ver com as lutas que nós travamos, com as batalhas diárias que nós travamos. Uma delas é a batalha contra o pecado. Nós precisamos a cada dia lutar contra esse pecado. Mas não uma luta de que eu sou mais forte e eu vou conseguir vencer, eu vou encarar de frente o pecado. Não. Nós temos que fugir disso. Nós temos que resistir a ele. Porque se tentarmos, e durante muito tempo eu tentei fazer isso, de brincar de ser mais forte que o pecado, a tendência é que de alguma maneira ele vença a batalha. Em outros momentos, a nossa luta é contra o próprio mundo, não contra as pessoas, mas contra as maldades que acontecem no mundo e vêm, então, interferindo na nossa vida. E, por mais que seja triste dizer, algumas vezes as nossas batalhas são contra as pessoas que nós amamos. Muitas das vezes nós temos que enfrentar batalhas contra os próprios irmãos, contra pessoas que nós amamos. Porque às vezes você vai magoar a pessoa que você ama. Às vezes você vai magoar um amigo, às vezes você vai magoar um irmão de igreja. Porque a nossa natureza, ela se tornou assim por causa do pecado. E às vezes cometemos erros que vão ferir alguém. Da mesma maneira com que pessoas vão fazer a mesma coisa. Cometer atitudes que vão nos machucar. E acabamos tendo toda essa batalha. E isso é uma das coisas que mais levam pessoas a se afastarem de Deus. Quantas histórias vocês já não conhecem de pessoas que resolveram se afastar de Deus e, consequentemente, se afastaram da igreja, porque ouviram algo de alguém que as magoou, porque viram algo acontecendo em que fez muito mal para essa pessoa. E isso foi entrando e contaminando o seu coração, até que ela não tivesse mais vontade de fazer parte de uma igreja. Então ela se desgarra como uma ovelha perdida. Isso tudo tem a ver com o texto que eu quero falar com vocês, que se encontra em Lucas capítulo 15, verso 3. O texto fala sobre a parábola da ovelha perdida, e ele começa dizendo, então lhes propôs essa parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai após a perdida até que a encontre? E achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e lhes diz, alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que havia se perdido. Digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus ele vem falando uma história de um pastor que tinha 100 ovelhas,
e que uma delas se afastou, se desgarrou daquele grupo. Então, esse pastor, ele deixa o seu rebanho em um lugar seguro e vai até onde está aquela ovelha, procurando aquela ovelha. E ele não descansa de procurar enquanto ele não acha, enquanto ele não encontra. E é engraçado que ele pega a ovelha e coloca a ovelha nos ombros. Ele podia simplesmente fazer com o que ele faz com o rebanho, fazer com que a ovelha andasse até o local. Mas a história, ela não diz se aquela ovelha estava machucada, se aquela ovelha estava assustada. Ovelha é um animal muito frágil, que se assusta muito fácil, que se machuca muito fácil. Então, talvez aquela ovelha não estivesse pronta para fazer aquele trajeto de volta. Então, com todo o cuidado do mundo, aquele pastor pega aquela ovelha, coloca nos seus ombros e carrega aquela ovelha até que ela possa chegar até as outras. E como todo bom cristão sabe, nós somos as ovelhas e Jesus, ele é o pastor. E ovelha é um animal que precisa viver em grupo, precisa viver em comunidade. Da mesma forma como nós, cristãos, precisamos viver em grupo, viver em comunidade. Você pode, talvez, ter o pensamento, igual algumas pessoas têm, de que é possível viver a vida cristã sem uma igreja. Eu respeito a sua opinião, mas o que eu vejo na Bíblia é sempre Jesus tentando reunir o povo de Deus, tentando trazer para perto dele as pessoas, e não indivíduos isolados. E da mesma forma que viver em grupo é algo que a ovelha precisa, do mesmo modo, não é fácil viver em grupo, porque são pessoas diferentes, com atitudes diferentes, com pensamentos diferentes, que precisam viver em harmonia. E se isso já é difícil dentro de uma família, numa mesma casa, imaginem várias famílias reunidas no mesmo lugar, convivendo durante toda a semana, durante anos, tendo pensamentos diferentes, atitudes diferentes. Como que isso não é complicado? Mas ainda assim, eu creio que viver em grupo é muito melhor do que viver isolado. E quando a pessoa ela passa por uma frustração e resolve se afastar do rebanho, isso sempre acontece por causa de um problema que não foi tratado. E eu não quero aqui dar exemplo de qual problema seja esse, porque eu quero que você se coloque no lugar dessa ovelha que sai, colocando ali o seu problema que não foi tratado. E não pense você que não existe, porque não existe motivo para que uma pessoa abandone uma comunidade em que ela faz parte, se ali não estiver um problema enraizado dentro de si, um problema que não foi tratado, um problema que continua permanecendo na vida daquela pessoa. E ainda assim, essas pessoas preferem se ausentar. Durante alguns momentos na minha vida eu passei por isso, de querer então me ausentar e ficar sozinho, isolado, por causa dos meus problemas. Mas isso nunca era a solução, isso nunca adiantava. Eu já ouvi muitas pessoas dizer, olha, eu preciso de um tempo. Mas isso nunca é a solução. Porque se essa pessoa em comunidade, ela não consegue superar essa situação que acometeu a sua vida, imagine sozinha, sem ajuda de ninguém. Então o processo de afastamento, ele é muito complicado, porque ele, além de levar consigo o problema, ele traz para si a solidão. E isso vai se remoendo no seu coração. E sabe o que é o pior? Quando você se sente sozinho, você olha que ninguém foi te procurar e você pensa assim, agora mesmo é que eu não volto, porque eu estou aqui e ninguém me dá um telefonema, ninguém vem na minha casa, ninguém me procura. É engraçado, né? Você resolve se afastar, a pessoa resolve se afastar e quer que os outros a procurem. Meu amado, não espere que pessoas sintam a sua falta. É triste dizer isso, mas a maioria delas não vai sentir. Porque nós estamos tão ocupados com os nossos próprios problemas, nós estamos tão ocupados em olhar para a nossa própria vida, que nós esquecemos das pessoas que estão ao nosso redor. É horrível dizer isso, mas é o que acontece.
E então, essa pessoa, ao sentir a ausência da comunidade, prefere continuar sozinho. Agora eu digo que continuar sozinho traz muito mais riscos do que se você estivesse em comunidade. Isso acontece quando, mesmo dentro da igreja, nos isolamos por conta de algo que está acontecendo na nossa vida. Nos afastamos de Deus e nos afastamos da comunidade, nos afastamos do convívio das pessoas. E isso sempre traz prejuízos. Aquela ovelha havia se desgarrado do rebanho, provavelmente sozinha, com fome, porque acredito que ela não estava conseguindo achar pastos. Estava vivendo uma situação totalmente contrária. E não sei se você sabe, mas o animal, quando ele sai do seu ambiente natural e vai para um ambiente desconhecido, isso causa um estresse muito grande. Isso causa um reflexo negativo muito grande para o animal. Então, sempre quando você faz, por exemplo, um transporte de animais, pensem naquele caminhão que transporta cavalos. E sempre quando você abre aquela porta, ao invés do cavalo sair, ele geralmente volta e tenta se esconder, porque ele está com medo. Porque aquela viagem, o fato de ter saído do seu ambiente que ele já estava acostumado e ir para um outro lugar, trouxe um estresse muito grande para ele. Eu não tenho cavalo, mas eu tenho um gato. E eu vejo isso. Quando acontece algo diferente lá em casa, a gente percebe que as atitudes do animal mudam completamente. E para ele é muito ruim ter a sua rotina mudada. Agora imagine se coloque no lugar daquela ovelha, que teve também a sua rotina mudada, porque ela sem querer se desgarrou. É isso que acontece com nós seres humanos também. Quando saímos de um ambiente acolhedor e preferimos estar sozinhos na luta, é muito pior. Mas esse texto não fala só sobre a ovelha, mas fala também sobre o pastor, que é Jesus. E é engraçado que ele sai à procura daquela ovelha. E ele não está preocupado em saber o porquê que aquela ovelha se desgarrou. Ele não está preocupado em saber o motivo que fez aquela ovelha sair de perto dele. A única preocupação do pastor é saber onde está a ovelha. Da mesma forma, Deus ele não quer saber o motivo pelo qual você se afastou, até porque ele já sabe. Ele não se importa com isso. O que ele se importa é saber aonde você está para trazer para perto de você, para perto dele. Deus ele está a cada dia à nossa procura. Essa semana estava conversando com um homem e ele é um empresário bem-sucedido e ao conversar com ele estava contando do tempo em que ele foi internado com o Covid e ali falando, ele chegou e falou assim, não, é porque eu sou meio evangélico, sabe? Aí eu parei e pensei assim, ai meu Deus, lá vem, o cara quando fala que é meio evangélico, você já sabe que vai falar alguma besteira e você tem que ouvir, não pode criticar o cara, né? Mas aquele cara me surpreendeu, ele falou assim, olha, chegou um momento em que eu vi ali 4 médicos reunidos e quando você vê dentro de um CTI 4 médicos, uma reunião, olhando para você, é porque o negócio está feio. E ele é da área de saúde, e ele falou assim, eu ouvi eles falarem assim, não tem jeito, vamos ter que entubar. E ele pensou, vou começar a encomendar minha alma, porque se me entuba, eu morro. Obeso, com problema cardíaco, já estava dando trombose, e ele falou, vou começar então aqui a encomendar a minha alma. E comecei a pensar em todas as coisas erradas que eu podia ter feito na minha vida. Aí eu pensando, caraca, esse cara já está começando já, né? Aí daqui a pouco ele, mas sabe, as pessoas, ele olhando assim para mim, acham que Deus ele está preocupado com os pecados dela e começam ali a ficar desesperados para encomendar a sua alma. Mas, cara, Deus, ele não está nem aí para o teu pecado. Porque o que importa para Deus é que você se achegue até Ele. Aí eu falei, opa, esse cara... Ele falou assim, porque assim, o teu pecado, ele não afeta Deus.
Porque Deus é Deus, Ele vai continuar sendo Deus. Mas o teu pecado afeta você mesmo, porque você se afasta desse Deus. E porque a natureza de Deus não vai mudar. Então, para Deus, nada muda se você pecar ou não, mas Ele se entristece. Porque o seu pecado traz tristeza para Ele, porque Ele sabe que o seu pecado faz mal para você. E eu fiquei ali ouvindo aquele cara falava algumas coisas que teologicamente não eram corretas, como, por exemplo, Deus não se importa com o seu pecado, mas Deus sim se importa. Não com o seu pecado, mas se importa com o que você está pecando. Mas eu entendi o que aquele homem estava querendo dizer. E sabe, aquele cara que dizia que era meio evangélico, mostrou para mim que ele teve uma experiência marcante naquele CTI. Uma experiência de que no momento em que ele estava encomendando a sua alma, ele entendeu qual é a essência do evangelho, que é se entregar para Deus. Né? E ali eu estava falando com ele, é verdade, mas é isso mesmo. Porque a natureza de Deus não muda com o teu pecado ou com o meu pecado. E ali a gente continuou conversando. E, sabe, não importa qual seja o motivo pelo qual você se afastou de Deus ou você se afastou da igreja, Deus não quer saber. O que Deus quer saber é quando você vai levantar e se aproximar dele de novo, para que ele possa te ajudar a tratar esse pecado, a tratar desse problema. Porque é isso que importa para Deus. Porque o que você cometeu não pode ser mudado. O erro que você cometeu você não pode mudar. Mas você pode mudar as suas atitudes daqui para frente. Então talvez você que está me ouvindo na tua casa esteja passando por um problema assim. A igreja precisou estar separada. É difícil tratar pessoas assim. Por mais que eu tenha certeza que o pastor tenha procurado algumas pessoas com toda a sua limitação, de não poder estar na casa das pessoas ou de não poder receber as pessoas, mas eu tenho certeza que ele tem procurado, nós conversamos muito com isso. Eu também procurei algumas pessoas, eu sei que outros irmãos têm procurado, mas é difícil tratar de pessoas a longa distância. E talvez você seja uma ovelha que está se sentindo desgarrada nesse momento, mas saiba que não importa o que tenha acontecido com você, mesmo que não seja um pecado, mesmo que sejam problemas na sua casa, saiba que Deus, Ele está te procurando para te carregar nos ombros e te levar de volta para o rebanho. Então, não relute mais tentando caminhar sozinho no meio do deserto, deixe que Deus te pegue e te coloque nos ombros, para que você então sinta ali, sendo derramado na sua vida, a graça de Deus. Para que você possa sentir a presença de Deus tocar na sua vida nesse momento. Esqueça tudo o que ficou. Eu comecei fazendo uma pergunta, o que a vida tem feito de você? Eu estou há 4 meses sem ver algumas pessoas, e eu não tenho a mínima ideia do que você está passando. Mas eu sei que se nesse momento eu tenho passado lutas por causa desse isolamento social, eu sei que talvez você na sua casa também esteja passando. E saiba que Deus, Ele está te procurando para te carregar no colo, para te carregar nos ombros. E esse pastor, quando traz a ovelha, ele se alegra, porque encontrou aquela única ovelha. Agora pense, um pastor que tem 100 ovelhas, uma foge, ele deixa as 99 e vai procurar essa ovelha. Porque ele poderia muito bem ter deixado de lado. Eu não vou me arriscar, sair procurando a ovelha. Pode acontecer alguma coisa comigo no meio do caminho. Mas não, aquela ovelha é tão importante para ele que ele sai à procura dela. E ele procura e procura e procura até que ele encontra. E quando ele encontra, ele se alegra. Ele poderia muito bem pegar uma vara e bater na ovelha e falar assim, ovelha rebelde, por que você se afastou? Mas não. Ele pega aquela ovelha com todo carinho, coloca nos ombros e leva de volta para o rebanho. É assim, é como Deus age conosco. É dessa forma que Deus age. Ele não quer saber do seu pecado, mas Ele quer saber de te trazer de volta para perto dEle. Ele não quer saber se você se afastou porque você cometeu um erro ou porque cometeram um erro com você. Ele não está focado nisso, Ele quer te trazer de volta para Ele, para que aí sim Ele consiga tratar esse problema.
Deus não nos criou para estarmos isolados com os nossos problemas, com as nossas questões, mas Ele criou a igreja para que a igreja pudesse estar reunida para isso. Pessoas cuidando umas das outras, isso é ser igreja. E você pode nesse momento estar dizendo, mas não é bem assim. Besteira. Toda a igreja tem pessoas que cuidam uma das outras, mesmo com os seus problemas, mesmo com as suas dificuldades, toda a igreja sempre tem alguém que está cuidando de alguém. Isso é ser igreja. E não importa o tamanho do seu pecado, não importa o tamanho do seu erro ou do seu problema, saiba que você faz parte do rebanho de Deus. Saiba que você faz parte desse grupo de pessoas que se reúnem para glorificar o nome de Deus. E se você por algum momento está se sentindo isolado, saiba que Deus ele está te procurando para trazer você para mais perto dele. E que você possa, nessa manhã, se deixar ser carregado por Deus. Em nome de Jesus. Amém.
Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, infinito, 99, só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Amém. Assim encerramos o nosso culto. Esperamos você às 7 horas para o nosso culto da noite. Tenham todos um domingo abençoado pelo nosso Deus. Amém.